Fala pessoal, mais uma vez aqui com a podcast Gestão da Engenharia. Estamos gravando agora o episódio 8, já estamos no 8. E hoje eu tenho aqui um convidado mais que especial, um amigo que a gente conheceu aí ao longo da vida, ao longo de obras. Um gestor de obra, um dos melhores que eu já cruzei na minha vida. É um cara que tem uma dinâmica, uma gestão de situações, e a gente vai falar isso aqui. Você que é engenheiro, que está começando, você que está ali procurando subir na carreira, esse é um podcast que é essencial para você fazer. Para você assistir esse podcast e fazer aquilo que a gente vai colocar aqui na mesa. Porque só juntando aqui já deve ter mais de 20 anos de experiência. Sim. Queria que vocês recebessem um amigo, Hugo. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter essa parceria comigo já ao longo de vários anos aí. Que a gente se conhece, trabalhando em obra, em parcerias, né? E queria que a gente trouxesse aqui, Hugo, um bate-papo bem informal, bem tranquilo, tá? Gente, aqui a gente fala de coisas reais, tá? Aqui a gente não vai falar de contos de fada, sim, que a obra é a coisa mais bonita do mundo, né? A gente sabe que o ambiente de obra é esse. Sim. É realmente de pessoas que precisam fazer e fazer acontecer. É onde as coisas realmente acontecem. Hugo, e dentro desse contexto aqui, eu queria tratar um assunto aqui para nossa audiência, muito importante, que na época que eu era engenheiro de obra, coordenador e hoje como empresário, você não tem como fugir. O que eu queria tratar com você aqui hoje, a gente dá uma canalizada. Eu sei que tem vários assuntos para a gente tratar aqui de obra, né? Desde coisas técnicas, de coisas de processos, né? E de boa prática. Mas eu queria trazer um ângulo hoje aqui, muito da função do GO, né? Que é o gerente de obra ali, aonde ele tem que gerenciar diversos interesses. E quando existem diversos interesses dentro de um contexto, normalmente existem conflitos. E o que a gente tem percebido muito hoje é que existem muitos GO, hoje dentro do mercado, que eles não conseguem fazer a gestão de conflitos. Eles apenas repassam a pressão, né? Queria que você contasse um pouco aqui para nossa audiência como é que é essa gestão, né, ali do conflito, do dia a dia de obra, para aquele engenheiro que está começando agora, que não tem toda a bagagem, né, toda a experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo aí, trabalhando em grandes construtoras aqui de São Paulo. Você já trabalhou mais de 7 anos em uma construtora, mais 3, 4 anos em outra. Então isso vai nos dando bagagem e experiência para que a gente possa fazer a obra acontecer de uma forma fluida, de uma forma agradável, né? Eu queria que você trouxesse isso aqui para nossa audiência. Como é que é gerir tantos contratos, tantas pessoas, tantos interesses? Como é que é o dia a dia ali no canteiro de obra? Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui com você, Flavião. Já passamos algumas diversidades juntas, né? E muito mais que diversidade, também conseguimos muitos bons resultados juntos também, né? O meu ponto de vista, assim, sendo bem sincero, que até foge um pouco da parte técnica. É que a maioria do pessoal acha que, assim, você ser o engenheiro, você ser o gerente ou gestor ali, talvez você use só a sua parte técnica ou a parte que você realmente estudou, se aperfeiçoou ali nos anos de faculdade e cursos técnicos que você fez depois, né? Mas eu costumo falar sempre para minhas equipes o seguinte: o segredo são 2 pontos. Comunicação. Eu acho que a linha de comunicação tem que ser assertiva, e o time de reação. Porque, como a gente sabe, né, não existe obra sem problemas, né? Então, problema a gente vai ter tanto em obras como na vida pessoal, em qualquer ciclo da vida. Só que o que eu falo para os meus times é o seguinte: é fechar o ciclo. Mas Hugo, o que é fechar o ciclo? Por exemplo, e bem na prática, bem mesmo na raiz da questão, né? Você tem lá um fornecedor, um prestador de serviço que vai começar um trabalho contigo. Então, você fazer uma boa escopo de contratação. Então, você ser claro e assertivo ali na hora que você envolve os outros setores da empresa para fechar com aquele fornecedor. Então, você montar o escopo certinho, já deixar claro ali o que você precisa dele, o que você espera e o que ele também precisa de você. Porque muitas das vezes a gente, como cliente, entende que eu contratei o fornecedor tal, contratei o empreiteiro tal, ele tem que resolver para mim. E na prática não é bem assim. Então, você também tem condições a trabalhar para com que esse fornecedor e essa empresa te tragam um bom resultado, né?
Então, eu parto do princípio sempre de fechar o ciclo. Então, fazer um bom escopo de contratação. Quando o prestador de serviço vai começar nesse empreendimento ou nesse desafio, ou seja, em qualquer projeto que você tenha, fazer as reuniões semanais, porque isso é muito importante na reunião semanal, quando você mostra para ele o que você espera dele na questão da meta do mês a ser alcançado, e ali você também já expõe os problemas que você tem que resolver para com que ele consiga alcançar essa meta. Porque quando você fala na nossa área da construção civil, tem muita interface, né? Se você pegar lá uma empresa de instalação, como é que o cara vai soltar lá a distribuição se a fase anterior não está pronta? O cara vai chegar lá no pavimento, ou seja, na residência de alto padrão, na residência de um econômico, não vai conseguir fazer. Então, tem que articular essas interfaces e depois disso tem que fazer o acompanhamento. Aí você fala assim, quando você monta esse escopo, tem muitas pessoas envolvidas, desde do encarregado da obra, desde o encarregado do prestador de serviço, desde a comunicação com a empresa do material que o fornecedor vai usar. Então, quando eu falo fechar o ciclo, é que você trabalha em todas essas interfaces para que o resultado seja um resultado positivo. E isso, Flávio, é muito exaustivo. Então, essa intensidade na comunicação, na interface que hoje o engenheiro tem que fazer para ter um bom resultado, nem sempre fica claro para um engenheiro iniciante. Então tem que ter o apoio ali do seu coordenador, do seu gerente ou de quem é o seu líder imediato para montar uma estrutura para esse engenheiro ou engenheira conseguir ter bons resultados. Você fez a pergunta, agora tô falando aí Pode falar, tá caminhando. interromper. Depois a gente faz um fechamento aqui, mas tá dentro do esperado. O que hoje eu vejo muito acontecer no mercado é assim, você pega um engenheiro júnior, né? Então assim, e assim, não só com júnior, vou ser bem sincero, até outros engenheiros que têm bastante tempo de mercado, mas por não ter passado por todas as fases, às vezes ele não conseguiu ter essa visibilidade de gestão. Eles assumem uma obra, assumem um empreendimento. Não tem um escopo ali, uma estrutura de como ele vai gerir dentro do empreendimento. Então, assim, as empresas têm lá os processos e os setores deles separados, né? Suprimentos, o setor de orçamento, o setor de projeto. Mas não tem uma estrutura dentro do canteiro de obras de como esse engenheiro vai gerir a sua equipe e tirar o melhor da sua equipe. Então, por exemplo, você pega uma equipe lá, tem um analista seu, tem um seu engenheiro trainee, que ele hoje faz sua função melhor vamos dizer assim, na produção. Uhum. Tem outro que é um pouco mais técnico. Então você coloca ele mais, por exemplo, para visualizar os projetos, fazer o levantamento. Tem outro que manda bem, tem uma desenvoltura melhor no acabamento. Então você identificar essas funções também no seu time faz parte do engenheiro do que está sendo o residente ali, ou do propriamente coordenador da obra ali, e colocar cada pessoa ali onde tem um resultado melhor. O que eu sempre costumo fazer com meus times é montar uma estrutura dessa forma, e a partir daí que eles criam uma adaptação e conseguem ter desenvolver o trabalho nesse sentido, as coisas acontecerem, aí quando eles amadurecem, eu giro o time todo de lugar. Mas por que isso? Gera um estresse? Gera um estresse de novo. Só que quando você tem uma boa estrutura montada, as planilhas de medições bem executadas, você tem vamos dizer assim, a disciplina das reuniões. Todo dia da semana eu tenho reunião com X empreiteiro, todo dia, toda sexta-feira eu tenho um feedback individual com cada um, toda quinta-feira é a hora que eu vejo meus saldos de contrato para não ter que virar uma bola de neve, você sair resolvendo as coisas meio que no desespero. Então, quando você monta essa estrutura,
é mais fácil você girar as pessoas de lugar. E por que girar? Porque no final desse empreendimento, desse projeto, você vai ter profissionais mais preparados para o próximo desafio. Então, você tendo um profissional mais preparado no próximo desafio, você está criando outros líderes, não seguidores. Então, a maioria da galera tem que entender, no meu ponto de vista, né, falando bem humildemente nesse sentido, que não adianta você pegar um time e criar um cara para ficar com você ali a vida inteira. Você não vai ter isso. Você tem que criar pessoas para realmente suprir o seu lugar. Até para você ter uma ascensão e as pessoas também terem ascensão. Porque, no final das contas, Flávio, o que eu vejo? Independente de cargo, independente de resultado, sempre são pessoas. E pessoas sempre têm sonhos, cara. E dentro de um time onde você tem um resultado coletivo, tudo que você faz impacta diretamente no sonho do seu colega do lado, entendeu? Então, assim, se eu não fizer uma boa gestão como gerente, como coordenador, vai impactar no meu trainee. Porque, assim, ali as pessoas têm ambições, têm coisas pessoais que o pessoal está procurando, né? Resultados pessoais, resultados profissionais. Então, você tem que colocar isso também na balança para um time ter um resultado legal. Então, é mais ou menos o que eu vejo, assim, a grosso modo. Lógico que a gente pode entrar em assuntos mais micros, assim, vamos dizer, na Mais gestão. específicos, Mais né, específico da gestão. no dia a dia, mas é o que eu sempre vi, assim, que deu melhores resultados para mim. É lógico que você sempre vai aprendendo com os seus colegas, com a sua própria equipe, você sempre tem que estar aberto a ouvir. E nem sempre, quando você ouve, são feedbacks positivos. Então você tem que aprender a ter a autocrítica também, que é difícil pro ser humano, digo assim, na questão de gestão de pessoas. Porque sempre quando você critica algo, o primeiro impacto seu é se autodefender. Né? Você faz uma autodefesa. Hugo, por que você não conseguiu alcançar essa meta? Não, mas é porque eu não tive apoio desse setor, não tive apoio do outro setor, o meu chefe não me avisou. Não, às vezes, assim, tem impactos do setor, sim, mas o que você poderia ter feito de melhor para ter um resultado melhor? Tem essa parte também, entendeu? Então, assim, abrir a mente nesse sentido, porque dessa forma você consegue evoluir mais rápido, vamos dizer assim, no sentido de gestão também. Gão, vamos lá. Cara, muito boa sua explanação. Vai bem de conta com o que eu acredito e com o que eu pratiquei ao longo do tempo, tá? Então são coisas que realmente, assim, eu, na época que fui GO e GGO, são coisas que a gente sempre buscou. Mas eu queria aprofundar aqui algumas coisas. Você falou notei aqui algumas coisas. Comunicação, planejamento, acompanhamento e consistência. Certo? Eu notei esses 4 tópicos aqui. Ou seja, você tem que ter uma comunicação clara na vertical e na horizontal. Na vertical, sua equipe seja para baixo, na sua equipe seja para cima. Na horizontal, você tem que estar comunicado muito claro com os outros departamentos. Muitas vezes é um RH, muitas vezes é o escritório, compras, né? Isso dentro da gestão da obra. E, lógico, também está muito alinhado com quem faz, que normalmente são as empresas contratadas para prestar algum serviço. Então, eu entendi aqui a comunicação, algo muito latente na sua gestão, né? E que a gente traz aqui como tópico, que é realmente ter essa comunicação de todo mundo entender para onde está indo e o que cada um precisa fazer, né? Então, ter essa comunicação clara, ali, seja com metas semanais, iniciais, semanais, mensais, né? E depois quebrada em metas semanais. Eu sempre gostei muito desse padrão. Você tem um cronograma mensal e você quebra isso em metas semanais. Sim. Porque você consegue ali na primeira semana, não deu certo, reajustar na segunda, na terceira, até às vezes ali na última semana você consegue reajustar. Mas você não deixa o cronograma se arrastar o mês todo para chegar no dia 25 e falar, não vou bater a meta. Assim, puxando um gancho aí, Flávio, desculpa te interromper. Que isso? Quando você fala assim, no dia a dia realmente do canteiro de obra, que é o que a gente está tentando ser o mais claro possível para quem está começando ou para quem enxerga que tem algo a melhorar nesse sentido, a gente poder ajudar esse profissional, é que essa comunicação
que quando você pensa nos outros setores da empresa, também tem que haver no canteiro em si. Quando eu falo no canteiro é o seguinte, você fez, vou falar um contexto aqui bem simplório assim, você fez uma programação de chegar à porta no canteiro de obras, tem entrega de porta. O seu almoxerife sabe que tem essa entrega? O seu mestre sabe que tem essa entrega? O engenheiro responsável da torre ou responsável do insumo sabe que tem essa entrega? Porque o que a gente geralmente acontece é vira aquele transtorno no canteiro de obras, né? Então, assim, às vezes você está correndo outra atividade, você deslocou o time, focou o time, gastou uma energia em outra situação, e aí chega lá 2 carretas de porta. Aí todo o pessoal perde o foco naquilo que foi combinado para atender lá as carretas de porta, porque não pode ficar parado na rua, na via pública. Então, é nesse sentido quando eu falo de fechar o ciclo da comunicação. Então, a comunicação não parte só do sentido do engenheiro residente para com os outros setores da empresa, os suprimentos, setor de orçamento, a própria diretoria, mas sim dentro do canteiro em si. Então, o seu mestre tem que saber, o seu encarregado tem que saber, o seu analista tem que saber. E isso não significa que não vai ter problema. Não. O que eu sempre cito lá para as minhas equipes é o seguinte, é o time de reação. Porque quando você explode esse cronograma mensal em semanal, você consegue enxergar os problemas com antecedência. Então, eu costumo chamar esse nome de time de reação. E você consegue reagir antes que realmente o problema em si aconteça. Então, isso te ajuda você o quê? A ter uma gestão mais eficaz e mais tranquila. Quando você tem uma gestão mais eficaz e mais tranquila, o seu engenheiro ele consegue tomar melhores decisões. Perfeito. Hugo, só colocando aqui também, essa comunicação, né? A gente fala muito em comunicação e às vezes a gente esquece de falar dos meios, das vias de comunicação, né? Eu gostei sempre de uma comunicação formal, né? Nas minhas reuniões, eu sempre fazia ata de reunião, eu sempre fazia um cronograma ali que preenchia, né? Eu sei que você faz isso também, porque eu participo ali do dia a dia seu como GO. Mas é importante aqui, gente, a gente também trazer que essa comunicação não pode ser uma comunicação... Tem que haver a comunicação, mas tem que haver a via de comunicação, né? É uma via de comunicação formal com ata de reunião, depois é formalizado através de um e-mail. Por quê? Porque você passa a ter um histórico e passa a ter indicadores do quanto aquela empresa consegue performar no mês, se ela consegue performar bem, se ela não está performando mal, se ela está performando de uma forma que vai te prejudicar, se é uma empresa que só fala que vai fazer e não faz, se é uma empresa que fala que vai fazer, mas tem problema, mas depois resolve, né? Então, ter essa comunicação formal aqui, ainda dentro do tópico comunicação, tá? A gente vai explorar esses tópicos aqui que eu achei bem interessante, eu acho que é uma linha de raciocínio bem legal para quem está nos ouvindo entender como é, quem esteja começando. Então, para a gente fechar o tópico aqui de comunicação, ela tem que ser uma comunicação de uma forma formal, aonde depois você possa retroalimentar. Porque muitas das vezes você fala assim, eu liguei para ele, eu mandei um WhatsApp, né? Mas ter essa comunicação formal e ela ser padronizada e arquivada e entendendo ali a dinâmica de cada atividade, né? Porque, convenhamos, não são poucas, né? Sim. A gente chega ali num pico de obra, chega a ter 20 atividades rodando assim simultaneamente, 20, 25, né? Desde estrutura até início lá de pintura, acabamento, porta, louça, metais, você chega chama de ponto de inflexão, né? Você não acabou a estrutura ainda, mas você está com todos os outros serviços da torre já andando internamente, né? Então, se você não tiver uma mínima organização e saber quais os canais de comunicação você vai ter e formalizar essa comunicação, às vezes o trabalho acaba ficando perdido. Você até faz, você até tenta, mas por não ter essa organização e a formalização dos canais de comunicação, que eu acho que é outro ponto importante, você acaba não tendo o resultado que você deveria ter com essa estratégia de ter uma comunicação assertiva. É assim, eu vou voltar numa uma palavra que eu falei quando a gente iniciou, que é a questão da intensidade. E assim, vou falar pro pessoal que tá nos ouvindo em casa, faça esse desafio. Eu vou desafiar eles no seguinte sentido. Todo o serviço que a gente vai iniciar, como é que a gente trata lá? Uma vez contratado, vamos começar lá na obra
essa tarefa aí, Esse serviço. esse serviço, né? Então, a gente faz uma ata de início de serviço, né? Essa ata, a gente envolve todas as pessoas que está envolvida nessa tarefa. A partir daí, a gente vai monitorando essa ata que a gente vai fazendo isso semanal. Então, quando a gente faz essa ata, a gente formaliza também para o prestador de serviço e também formaliza para a sua gerência ou quem você vai prestar depois reportar as metas. Então, uma vez você não batendo essa meta, você consegue, aí que eu falo na questão da na time de reação, você consegue sinalizar até os outros setores da empresa para te ajudar no sentido de orientação a esse prestador de serviço ou até às vezes cobrança. E muitas das vezes também ver se o que você está errando com o prestador de serviço no canteiro de obra. Mas na prática, o que é? Você faz a ata, depois que você fez aquela reunião ali no seu escritório, na mesa ali em obra, isso não pode ficar parado ali no escritório. Tem que descer isso para o canteiro. Então isso vai ser a ferramenta do seu engenheiro fazer a parte analítica, lá ver se realmente está acontecendo. Aí quando eu falo de intensidade é o seguinte, tem que ir lá no canteiro ver se o encanadorzinho que você combinou, o encanador está lá naquele hall fazendo aquela atividade. E se a atividade antecessora foi feita. Aí é a questão que eu falo da intensidade do dia a dia. E você avisar seu líder de imediato. Quando você faz isso, galera, não significa que você não vai ter mais problemas. Não. Mas significa que você vai diminuir o índice de problemas. Aí, praticamente, Hugo, a gente volta no próximo tópico que eu queria puxar aqui com você, que é o planejamento. Né? A gente está falando da comunicação, legal. Tem uma comunicação no meu canteiro, como eu já falei aqui, vertical, seja horizontal, né? Você tem uma comunicação, né? A partir dessa comunicação, a gente já explorou aqui bastante, mas ela é baseada num planejamento. Porque não dá para você falar, mas não falar com base em algo planejado. Sim. Né? Então você tem um planejamento, normalmente, aqui quem é de construtoras um pouco de um porte maior, a gente recebe um planejamento, seja project, seja lean construction, do nosso departamento de planejamento da empresa. Normalmente, né, chega ali, você tem um cronograma a ser seguido. Então você tem um planejamento já mais macro. A função do engenheiro ali, do gestor da obra, é quebrar isso em etapas menores, mensais, semanais, né? Mas o que eu vejo muitas das vezes é que o planejamento vem, né, do escritório e muitos do GO, dos engenheiros, dos gerentes de obra, ele não tem a capacidade de analisar aquilo ali que está no project e transformar isso em um planejamento onde ele seja o arquiteto, né, no sentido assim, a pessoa que arquitetona todo aquele mensal. Porque muitas das vezes tem lá o planejamento, mas não tem dizendo quem entra primeiro, qual sucessor, né? Tem até ali um predecessor e um sucessor no project. Mas muitas vezes a dinâmica da obra, você tem uma flexibilidade dentro desse planejamento, desde que não entre em conflito com a boa prática, com a boa engenharia, você tem algumas flexibilidades que você, como engenheiro, precisa conhecer e planejar. Vou te dar exemplos aqui. Entra primeiro a alvenaria do shaft, ou você faz a tubulação, você pinta o shaft atrás e você faz depois. Tem algumas coisas que você, como GO, por mais que tenha um macro ali, você vai ter que planejar isso. E são detalhes. E aí você entra no detalhe da gestão da obra, porque o planejamento lá do escritório, ele entendeu o macro. Mas acaba sobrando alguns detalhes, né? Que aí eu acho que é a função do engenheiro, do GO, analisar esses detalhes e aí ele replanejar dentro daquele macro. Vai lá, você tem a meta de desempenho da obra de 5%. No mês ali, no seu project ali, você está com 5% de obra para fazer. Dentro desses 5% vai ter várias atividades. Você concorda? O 5% vai ser um pouco de estrutura, um pouco de instalações, um pouco de gesso, um pouco de periférico. Só que muitas das vezes, como o planejamento lá está macro, você vai ter que entrar nas nuances do detalhe. Olha, isso aqui pode entrar primeiro. Lógico que você, se uma empresa tem procedimentos, vai ter que fazer essa concessão muitas vezes junto com... Porque muitas das empresas já tem um macro fluxo, né? Bem determinado. Mas ali da necessidade de cada canteiro, muitas das vezes, o engenheiro tem que ter essa capacidade de replanejar dentro do mês as atividades que vai deixar a obra dele mais fluida, que muitas vezes não vai vir do escritório. Sim, porque você está ali no dia a dia enxergando. Então, o que eu queria trazer aqui é explanar um pouco mais desse planejamento mais micro, né? Então, você tem ali o project, uma meta, e como você faz para você enxergar
esses pontos, né, de planejamento micros, e a partir daí você ter uma meta e fazer a comunicação, que foi outro tópico. Eu queria que você explorasse um pouco mais esse planejamento mais detalhado aí do dia a dia de obra, que eu imagino... Por que eu faço essa pergunta? Porque eu imagino que pode ser a dor de muitas pessoas que estão nos escutando, né? Tá bom, mas eu tenho dificuldade de enxergar esses detalhes e passar para o canteiro. Como você faz isso e como seria um caminho mais... um caminho mais tranquilo, né? Um caminho mais... A gente brinca mais assim... saudável, né? O pulo do gato, né? Sim. É aquilo que a gente já passou, né? A gente sabe porque a gente já passou em outra obra, tentou fazer de um jeito e não deu certo, aí a gente já sabe que mas não dá. recalcular rotas é normal. Eu vou falar como eu costumo orientar os meus engenheiros e como eu também sempre fiz como engenheiro. Então, assim, volta sempre na estrutura de como você monta o time. Então, por exemplo, eu sempre fiz assim. Dentro do empreendimento, você chega em torno de ter ali 20, 25 fornecedores ou empresas que você lidar durante o dia, dentro de um empreendimento. Desde a concepção da empresa que faz a segurança da portaria até a empresa que o caminhão-pipa que vem... Entrega café, o café da que entrega o café, enfim. Então, como é que eu sempre fiz essa divisão? Eu separo por engenheiro um escopo de empresas por engenheiro. Então, só aí, por exemplo, tem lá 5 empresas, um engenheiro X, 5 empresas engenheira Y. Então, só nessa separação, eu consigo focar mais o engenheiro no sentido da gestão completa daquele fornecedor e aquele prestador de serviço. Quando eu faço isso e treino bem eles dentro desse escopo, dessas empresas que eles fazem a gestão por completo, eu, como engenheiro residente, e como eu oriento meus engenheiros agora, ele consegue ter o tempo a mais para pensar em coisas, em desafios, em como ele vai ter estratégias melhores para buscar o resultado. Então, como que eu sempre fiz? Quando vem esse planejamento da construtora em si, as metas lá, eu sempre estrangulei mais essas metas. Então, por exemplo, se eu tinha 5% para fazer no mês, eu estreitava para fazer 6%. Porque geralmente alguma coisa você escorrega, você tem algum deslize, ou por alguma falha da equipe mesmo, da nossa gestão, ou por falha de uma mão de obra que não entrou, ou por falha de algum material que não chegou. Então, isso acontece e tem coisas que fogem da sua gestão. Então, sempre estreitei nesse sentido. Quando você pega um engenheiro ali, ele consegue ter esse tempo saudável de parar e pensar, porque os outros membros da sua equipe têm as tarefas e as empresas bem estabelecidas de como eles resolvem os problemas, aí você consegue tomar melhores decisões, que é o que eu falei na situação anterior. Então, você dá um exemplo. A maioria das empresas, das grandes, né, tem um macrofluxo. Mesmo quando você pega uma obra de pequeno porte, você monta uma sequência ali, mesmo que de uma forma mais simplória. Quando você estuda isso, você enxerga as interfaces e onde vai ter os possíveis problemas. E aí você consegue redirecionar o seu time. Por exemplo, tive um problema lá no último empreendimento, onde não entregaram o caixilho e eu tinha que fazer o gesso antes, enfim. Aí eu acionei a empresa, acionei o líder imediato, tomamos a melhor decisão. Falei, vai gerar um retrabalho, mas o que compensa? Parar o fornecedor, o serviço e esperar o caixilho? Ou compensa eu executar e gerar aqui um retrabalho, mas um retrabalho que não impacte financeiramente ou não seja um ônus muito grande para o empreendimento, para não perder essa performance essa mão de obra que já tem no empreendimento? Até porque você tem um contrato com um terceirizado lá que já mobilizou a mão de obra, que já estava planejado ali. A gente sabe que a mão de obra não está fácil hoje em dia, né? Sim. Então, são decisões que você acaba tendo que reajustar o macrofluxo para uma realidade ali da obra que você se deparou, né? Sim. Né? Às vezes, o que eu vejo muitas das empresas hoje, elas, lógico, tem um planejamento, a gente sabe, mas muitas das vezes aquele mundo planejado, ele não vai acontecer. E aí cabe da envergadura do time de engenheiro e GGO, de GO e GGO, ter essa envergadura e ter esse conhecimento técnico, né, de entender que aquilo ali que vai acontecer de passivo não vai prejudicar o resultado final. Exato. Né? Então, essa envergadura e desse planejamento de reajustar a rota é algo que é um diferencial, né, dentro da engenharia. Hugão, beleza, você falou outra coisa aqui que eu marquei aqui, que é acompanhamento, né?
Porque, beleza, tô lá, fiz meu planejamento na obra, fiz minha reunião com o pessoal, tá todo mundo alinhado, no final todo mundo toma um café, Sim, sim. toma as metas ali, né? Mas... Primeiro briga no bom sentido, depois briga, se depois abraça. todo mundo ali, tá tudo certo, legal, tô aqui com minhas metas, cada um consegue com a sua. Mas aí vem uma outra coisa, né? Que a gente sempre fala. Legal, tem um planejamento, tem umas metas, já discutimos, já pegamos ponto cego, mas agora tem que acompanhar. Porque se não fosse precisar acompanhar, era só fazer reunião, né? Toda segunda-feira a gente fazia uma reunião, todo mundo ia lá cumprir o seu, Sim. tudo certinho, no outra segunda fazia outra Sim, reunião. sim. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, como é que é a dinâmica, né, desse acompanhamento, né, desse feedback ao longo da semana, até porque ao longo da semana você vai estruturando a pauta da próxima reunião. Como que é essa questão do acompanhamento, né? Como pedir da forma correta para a sua equipe acompanhar, né? Porque a gente sabe também que não vai dar para o cara ficar lá, né? Tem 5 empresas, como você falou. Não dá para o cara ficar no pé das 5 Sim, empresas. sim, Ele sim, tem que criar sim. uma rotina, Sim. criar uma rotina de acompanhamento, né? Dessa meta. Como é que você distribui esse acompanhamento? Como é que funciona um pouco esse acompanhamento? Então, eu sempre trabalhei, eu costumo dizer que a gente faz a rastreabilidade. Então, assim, as empresas de grande porte sempre têm os aplicativos digitais, que é as FVS em si. Mas a gente sabe que muitas das vezes a gente sofre, né? O cara vai lá, a pessoa dá o okzinho na FVS, chega no apartamento, chega lá, não tem nada pronto. Até porque tem muita FVS que também tem item lá, que pelo amor de Deus, né? Tem, Convenhamos. Sim. É importante, eu gosto de falar a realidade, é importante, mas tem item que convenhamos, né? Sim, sim. Tem hora que você fala assim, se o estagiário fosse fazer, estagiário ou engenheiro de produção, engenheiro de campo, fosse preencher item a item da FS, ele teria que ter um estagiário para cada apartamento. Sim. Né? Então, às vezes, também Tem que não tomar cuidado com muita burocracia. muita burocracia, né? Eu sou muito mais que a pessoa vai lá e checou se tá feito, Sim. realmente tá feito, olha, dá uma verificada. O básico, planicidade, prumo, esquadro, Sim. né? Terminalidade. Agora, muitas das vezes ali a gente entende que a qualidade passa um pouquinho do ponto. Lógico, tem que atender a norma, tem todo um critério ali. Mas a gente sabe que tem que fazer no final do dia bem feito, né, com qualidade, para entregar um produto de qualidade para o cliente. Mas muitas das vezes você tem que ter um bom senso ali, porque se a gente for ser totalmente burocrático ali no campo, realmente não vai acontecer como a gente imagina. Sim, sim. Aí, assim, eu gosto de trabalhar muito, Flávio, com ferramentas visuais. Perfeito. Tá? Porque eu acho que isso dá realmente a dinâmica do que você acabou de E citar. dá intensidade, né? Quando Isso. você pega um visual e fala, cara, isso aqui tá mal feito, Isso. não tem como negar que tá bem feito. Sim, Tá sim. aqui, tá mal feito. Sim. Né? Então, por exemplo, quando a gente faz a reunião nossa lá, semanal com o prestador de serviço, com o empreiteiro em si, e programou lá um exemplo bem, bem claro assim. Temos que instalar 5 andares de cerâmica. 5 andares de cerâmica no mês, 2 andares numa torre, 2 na outra e 1 na outra. O que acontece? A gente sempre faz uma ferramenta que a gente faz lá, pinta lá o apartamentozinho lá, seu apartamento, bem simples, gente, mas funciona. Sim, é o básico bem feito. É o simples bem feito. Eu costumo falar assim que o arroz com feijão bem feito também mata a fome. Então, assim, você vai lá com o fornecedor, fez a reunião, falou assim, quantos apartamentos você vai fazer essa semana? Vou fazer 5. Aí você vai lá, programa dentro da planilhinha 5 apartamentos. Depois que ele fez o apartamento, você vai lá e dá o ok dentro da planilha. Você pinta de verdinho, significa que você recebeu. Quando vai na próxima reunião, tá pintado lá de verde, como eu como gerente vou entender que tá foi ok. feito e que tá ok. Hugo, mas funciona isso 100%? Não. Como que você pega os pontos falhos? O que eu geralmente faço? Eu faço essa mesma rastreabilidade, eu faço no apartamento. Então, por exemplo, quando eu desço para a obra, eu desço com essa planilha, onde a pessoa deu o colaborador, o engenheiro, a engenheira, a estagiária, deu ok, e na porta do apartamento tem lá a assinatura de quem recebeu. Então, quando você faz essa interface, você consegue corrigir a rota. Você consegue ver se o seu time está apenas preenchendo ou se realmente está conferindo. Acompanhando em campo. E às vezes, muitas das vezes, não é porque a pessoa está sendo de má fé ou indisciplinado, que não conferiu. Às vezes você também colocou uma demanda muito pesada naquele profissional, que ele não está conseguindo fazer tudo. E nem todo profissional, que isso vai desenvolvendo ao longo da idade, carreira. Perfeito. Às vezes a personalidade chega e fala assim, olha, isso eu não estou conseguindo fazer.
Por isso que é importante também o feedback semanal com cada com o time, com a equipe. o time. Perfeito. Então, aí você consegue calcular a rota. Olha, então vamos fazer o seguinte, em vez de você cuidar de 5 empresas, Vai cuidar vamos de cuidar 3. de 3 e vamos redividir o resto. Ah, tem uma empresa, vamos redividir em duas partes, vamos quebrar ela. Então você cuida da programação, O outro cuida o da parceiro medição. cuida da medição. Então é geralmente assim que eu faço para você ter uma melhor assertividade no acompanhamento do serviço. Então, do mesmo jeito que eu divido as empresas que essa pessoa faz a gestão, que esse colaborador, membro do time faz a gestão, eu também divido quem recebe o serviço. Então, por exemplo, cerâmica, tampo e instalações. É o João. Gesso, pintura e caixilho. É a Juliana. Então, geralmente eu faço isso fica mais claro para eles o que eles têm que fazer e o resultado geralmente é melhor. Pelo menos no meu ponto de vista sempre funcionou para mim dessa forma, né? Perfeito. Pessoal, vocês viram aí que eu derrubei aqui um pouquinho de água, tá? Então, aqui a gente faz ao vivo. Então tem que limpar. Não se molhou não, né, pô? Não, tranquilo. Foi só um pouquinho de água aqui para saber se a mesa está impermeabilizada, tá? Então, tecnicamente, isso aqui é um teste. Conferir o bom? serviço. Conferir o serviço. Vamos tá fazer vendo? direitinho aqui para que a gente possa continuar. Hugão, outro assunto que eu queria trabalhar com você, e já passei por isso, tá? É aquela velha história do ser humano, né? Que é assim, a gente é da área das exatas, né? Nós somos engenheiros por formação, Sim, né? Então, exata. Normalmente, pessoas da exata são pessoas racionais, sim. né? São pessoas racionais. E pessoas que não têm esse quê da gestão, né? A gente sai da faculdade, pelo menos deveria sair, né? Sim. Sabendo fazer algumas coisas, né? Que seria o quê? Seria calcular, seria ter né, ali a matemática, o lado racional, né? O lado lógico muito Aguçado, né? aguçado. Sim. Pelo menos a faculdade nos direciona para isso, correto? Correto. É isso que a faculdade faz. Só que a gente não tem um lado ali do emocional, da gestão, de gerir as emoções e gerir os comportamentos humanos. A gente sai muito cru. Inclusive, é um dos pontos que eu trago aqui dentro do meu ecossistema, com tudo que eu tenho, com tudo que eu tenho feito nesses últimos anos, né? Relacionado à mentoria, relacionado a eventos, relacionado aqui ao podcast, é trazer esse lado empresarial para o engenheiro. É uma das minhas missões. Então, quando eu coloco dentro do meu arcabouço aqui, trazer esse lado do empresário, do humano, da gestão das emoções, da gestão dos perfis comportamentais, né? Então, a gente trabalha muito isso. E o tema que a gente vai entrar agora, que é a parte aqui da constância, e até coloquei aqui resiliência, não é ensinado na faculdade, porque isso aqui é comportamento. A gente tem que entender aquilo que é técnica e aquilo que é comportamento. Né? Técnica, eu tenho capacidade técnica de receber o serviço, né? Eu recebi uma pintura, eu tenho conhecimento técnico para me receber uma pintura ou de acompanhar o serviço, é um exemplo. Eu sei que tem que ter uma seladora antes, eu sei que tem que estar com a superfície limpa, não pode ter retrabalho, o gesso tem que estar com a planicidade ok, tem que ter dado a mão de massa corrida, eu sei que tem que ser uma demão, tem um intervalo da segunda demão, né? Eu sei que tem que ser feito recorte, tem que estar homogêneo, isso é capacidade técnica. Né? Acompanhar o serviço tecnicamente, isso é capacidade técnica. Só que vem o comportamental. O comportamental é muitas vezes, dentro do contexto aqui que eu vou trazer a pergunta, do que você falou, constância e resiliência. Porque assim, legal, fiz a reunião, estou acompanhando, primeiro pavimento foi certinho, segundo pavimento foi certinho, terceiro deu aquela escorregada. Certo. Mas todo mundo já sabia a regra, né? Certo. Todo mundo ali já fez o primeiro certinho, você conferiu, deu tudo certo, checou as bolinhas lá no apartamento, foi bem. Daqui a pouco, no quarto pavimento, todo mundo escorregou. Sua equipe não conferiu, o empreiteiro falou que ia fazer, não fez, achou que você não ia conferir. Eu também não orientei corretamente. Não orientou corretamente, mas veja bem, eu entendi que era assado. Certo. Então, assim, tem aqui uma questão de comportamento, né? Que vai muito da constância e da resiliência. E realmente, dada a pressão da obra, dado o ambiente que é obra, né? Você tem que ser muito, mas muito resiliente ali naquelas coisas que você pede para fazer, de estar até o final ali, na mesma performance, checando, orientando, errou a primeira vez, você vai lá e corrige de novo, faz quantas vezes for necessária. Então eu queria que você trouxesse aqui a sua visão com relação a
a atuação que o engenheiro tem que ter no lado comportamental da sua equipe e dos prestadores de serviço para que não caia a régua, né? Normalmente quando a gente começa a obra, a gente joga a régua lá em cima. Mas se a gente não tiver estratégias para fazer essa régua sempre lá em cima, ela vai cair e você joga de novo. Ela cai e você joga de novo. Se a gente não tiver um comportamento de resiliência e de compromisso com o objetivo maior, tem grande chance dessa excelência que se iniciou, ela não chegar até o fim. Como é que você trata isso com sua equipe? Como é que você engaja a sua equipe nesse compromisso? Olha, Flávio, a gente falou bastante assim, na prática, né? Como é que é o dia a dia no canteiro, né? Tô tentando ajudar da melhor forma possível. Mas eu costumo dizer assim, que no final, sempre são pessoas, cara. Então, assim, independente da área ou setor que você trabalhe, tem pessoas, envolve parte emocional, envolve parte racional, e envolve perspectiva de vida, enfim. Então, assim, o que me ajudou muito, cara, e vem me ajudando, lógico que hoje também, como você, eu já sou um amigo a longa data, né? Vem buscando evolução emocional, psicológica, de liderança nesse sentido. Mas uma coisa que me ajudou muito foi eu ter vindo também ter feito uma época na adolescência, infância, esporte, cara. Porque, assim, isso me ajudou no sentido de entender quem está do seu lado. E quando eu falo com o time, às vezes, assim, tem vezes que você vem alguém pro seu time que já tem um histórico numa autogerência. Sim. Então, tem uns que chegam muito motivados, tem outros que chegam muito machucados, né? Falando na parte comportamental. Tem outros que você vê que tem uma habilidade extrema, que você vê que tem um futuro que, meu, é só virar a chave que vai evoluir, vai voar. Só que a própria pessoa em si tem medos, tem receios, tem medo da exposição. Eu falo por mim mesmo, eu também tenho medo, também tenho receio, também tenho medo de falhar. Todos nós temos, né? Então, assim, mas quando você tem um líder que você sente que está amparado e que olha nos seus olhos e te fala a verdade no sentido, assim, no ponto de vista do que você precisa melhorar, do que ele acha que você precisa, eu acredito que tem um resultado melhor. Então, assim, eu já consegui ajudar muitas pessoas no sentido de falar assim, você tem tudo. Você tem tudo o que o time precisa, mas você precisa ter a coragem. E muitas das vezes você tem que aceitar, você tem que deixar com que o seu liderado, o seu parceiro, o seu colega de trabalho erre também. Porque só assim ele vai evoluir. Então, por exemplo, já cheguei a fazer reuniões muito pesadas durante a carreira. A gente às vezes passa, né? Tem uns momentos lógico, tem que fazer. E eu passei por um momento não tão longínquo, foi um desafio muito grande em toda a minha carreira. E nessas reuniões, nesses embates aí, eu falei assim, você que cuida dessa empresa, você vai comigo. Putz, Hugo, mas eu não tô preparado. Falei, faz o que você acha que tem que fazer. E hoje, essa mesma pessoa, esse mesmo engenheiro, já está alcançando lugares melhores profissionais, porque ele entendeu que tinha que virar a chave nesse sentido. Porque muitas das vezes a gente vem de uma classe social mais baixa. No meu caso, por exemplo, eu sou o primeiro formado da família. Então, às vezes você fica, será que eu sou capaz de chegar a esse ponto? Quando eu chegar num ponto de uma reunião, será que eu não vou falar alguma coisa que não seja o melhor a ser falado? E, cara, faz parte da vida errar. E olha onde a gente começou e olha tá aqui no podcast aqui do Flávio. Então, será que eu imaginava isso no começo da carreira? Não. Você entendeu? Então, nesse sentido que eu falo é realmente fazer com que as pessoas acreditem nelas mesmas. E isso a faculdade não ensina. Não ensina. Hugo, cara, conversa boa.
passa rápido. Sim, sim. A gente tá chegando aqui no final do episódio, cara, muito bom. Eu acho que a gente abordou esses 4 tópicos aqui, praticamente dá um norte para quem quer se aprofundar. Lógico que aqui a gente não vai conseguir passar todo o Sim. arcabouço de uma gestão de uma obra que é uma complexidade, são ali entre 20 e 24 meses, 18, de uma gestão que a gente faz, né, quando a gente esteve ali num empreendimento desse. Sim. Então não vai dar pra gente colocar aqui em uma hora todo esse conhecimento, Todo esse né? contexto também, né? Mas a gente pegou 4 pontos aqui bem importantes através da sua experiência. Eu acho que a gente foi bem claro. Eu acho que vocês devem assistir, devem gostar bastante desse episódio, porque ele tá bem prático, tá? Mas a gente ainda tem aqui um finalzinho que eu gostaria de trazer algumas perguntas, tá? São perguntas que eu normalmente eu faço pra gente fechar aqui e Ok. dentro de um contexto. Vamos lá. Primeira, qual foi o seu principal, assim, se você tivesse tudo que você já passou em obra, tá? Qual foi aquele dia que você falou assim, cara, vou desistir. Isso aqui não é pra mim. Acho que todo mundo teve esse dia Teve. já. Quem é mais velho de obra, aí 10 anos, 5, 8 anos que nem a gente, já teve algum dia que falou assim, cara, isso aqui não é pra mim, eu vou desistir. Assim, eu tive 2 pontos cruciais. Um na época da faculdade, quando estava passando por muita dificuldade financeira em pagar a faculdade, né? Então esse foi um ponto que... Aí vem um lado pessoal, enfim, a gente até se emociona, mas foi meu pai que falou, você não vai parar, começou, agora termina. E o outro ponto foi no decorrer da minha carreira, teve um momento que eu tive que descer um degrau de novo para entrar numa grande consultora novamente. E nesse momento, a maioria do pessoal, ou pelo menos a grande maioria que não te conhece afinco, o seu pessoal, não entende Não isso. entende. Não entende, acha que você... Pô, mas por que o cara fez isso? Será que não tinha outra forma? Só que eu falo pro pessoal que está em casa, acredite no que você está fazendo. Não significa que você não precisa evoluir, mas acredite no processo. Você está disposto a passar o processo? Esse é o X da questão. Então, esses foram os 2 pontos mais cruciais aí que... Vou pro próximo. Uma conquista. Eu quero trazer aqui que não é, as coisas nem são conto de fada, Sim, sim, sim. mas que também existe um prêmio. Sim, Então, uma conquista que você teve, você falou assim, cara, isso aqui valeu tudo. Tipo assim, às vezes é uma conquista até financeira que veio através do trabalho. Por exemplo, Sim. para mim foi que através do meu trabalho eu consegui comprar meu apartamento. Né? Para mim isso foi um marco que veio através do Sim. trabalho da engenharia, né? Para mim foi isso, né? E também algumas conquistas assim de, poxa, ganhei, teve um ano que eu fui premiado, fui considerado o melhor engenheiro da empresa. Teve um ano que eu acertei um cash flow, né, ali na... Então teve alguns marcos, entrega do empreendimento sempre é um marco pra gente, né? Sim, Hoje eu sim. brinco com meu filho, eu passo assim, esse prédio aqui foi papai que fez, esse aqui papai fez, sim, né? sim, sim. Então me fala de uma conquista nesse longo da sua carreira que te marcou. Olha, a primeira foi a compra da casa, né? Acho que marca muita gente, né, quando a gente Marca consegue. muito porque eu já tinha o meu primeiro filho, né? Eu tenho um casalzinho. Então, eu morei muito tempo de aluguel. Depois, quando eu saí da primeira empresa, eu peguei todo o dinheiro lá, construí em cima da casa do meu pai. E muita coisa eu mesmo que pus a mão lá e fiz, levantei umas paredes lá, que você cobrar a turma é fácil, né? Na hora que você vai levantar, lá sai tudo errado. Isso foi um marco, assim, bem pessoal. E no profissional, foi de sair de encarregado de uma empresa a gerente. Então isso, quando eu olho a longo prazo, assim, que eu lembro lá que eu estava numa obra distante da Grande São Paulo, escrevia lá numa folhinha lá, gerente. Todo dia eu acordava e eu olhava para a folhinha e falei, vou chegar aí. E então isso foi uma coisa assim que hoje me traz muito orgulho no sentido de mim para comigo mesmo. Uhum. Quando eu olho assim, o que eu passei e aonde eu estou agora, agora. e aonde eu ainda quero chegar. Então, Lógico, sempre tem são muitos degraus desafios ainda. na vida da gente, né? Que a gente vai colocando e vai buscando. Sim. Esse é o caminho. Hugão, pra gente finalizar, uma mensagem que você pudesse passar para alguém que está começando hoje, que quer entrar na engenharia ou que está começando. Qual seria a sua mensagem aqui pra gente fechar esse episódio? Olha, Flávio, eu em todas as entrevistas que eu faço, desde de estagiário a engenheiro, coordenador, enfim,
eu sempre tento ser o mais claro possível para a pessoa não criar uma falsa expectativa. Então, eu meio que a pessoa passa ali as qualidades, né, por que ela quer a vaga e tal. Mas eu sempre abro o jogo no sentido do que é o ônus do trabalho. O bônus e o ônus. E aí, no final, eu sempre fecho com uma pergunta. O que você está disposto a passar? Não no sentido sabe, sacrificar a pessoa psicologicamente. Mas nada vem sem sacrifício. Então, às vezes você não entende agora. Mas tudo que você está fazendo agora vai ser eternizado ao longo da sua carreira. Se eu não tivesse tido uma atitude profissional justa, ou pelo menos ser claro no ponto de vista do que eu achava que era o correto, hoje nós não estaríamos aqui conversando. Não estaria. Mas assim, pessoal, aqui falando para vocês, então assim, se a gente resumindo aqui esse episódio, né, a gestão de uma obra, ela passa por vários pilares. A gente trouxe aqui alguns pilares para você. Desafios vão ter na vida de vocês, como na minha, na do Hugo, mas se você persistir e tiver uma estratégia, você vai vencer. Hugão, agradecer. Obrigado mesmo por você estar aqui. Obrigado pela oportunidade que você tem de ter trabalhado com você. Que a gente possa continuar essa nossa amizade por muito tempo, né? Por longas datas aí. Vários desafios novos vão vir aí nas nossas carreiras, né? Eu aqui agora um pouco mais do lado de cá também, como alguém que traz esse canteiro de obra. Eu acho que é o momento da gente trazer, né? Para meios de comunicação, como a internet, como o podcast, o Spotify, trazer esse mundo, né? Que é um mundo tão ali, do dia a dia ali, que realmente constrói no dia a dia. Trazer esse desafio. Mas fazer aqui meus votos pra você que você, cara, continue tendo o sucesso que você tem na vida. Você é um cara que eu considero muito dentro da minha cadeia profissional, tá? Você é uma pessoa que eu considero muito nesse sentido. E que eu sei que novos desafios vão vir, mas você vai vencer todos porque você é um cara que vence, como você mesmo colocou aqui, é um cara que rompe barreiras e desafios. Sim. E desejo todo sucesso, meu irmão. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado, Flavião. Deus te abençoe. Amém, viu? Amém. Tamo junto. Abraço.